Doutor, nós temos informações hoje que vários pedidos são negados pelo INSS, nesse caso, para a aposentadoria, né? O que o senhor tem a dizer dessa questão? Pois bem, inicialmente eu gostaria de parabenizar a equipe do site por essa iniciativa aqui no nosso município, que inclusive é inovadora, né? Informativa, e que, acredito eu, vai contribuir com toda a sociedade civil que dispõe, né, dos meios de informação. A Seguridade Social, ela está prevista na Constituição, né, sob diversas formas, porque o Estado ele assume uma responsabilidade de fornecer o direito à saúde, o direito à previdência social e o direito também ao amparo social. E o que a gente vê no cotidiano é as pessoas confundirem, de certa forma, a questão do amparo social com a previdência social. A previdência social é distinta do amparo social. Quando se observa sob a ótica da previdência social, verifica-se que os benefícios concedidos pelo Estado a título de seguridade social serão devidos àqueles que contribuírem com o sistema, seja de maneira financeira ou seja também de forma como trabalhador rural, com parte da sua produção. Então a pessoa da seguridade social que utiliza da previdência, ela tem que contribuir com o sistema. Já a questão do amparo é diferente. O amparo, o indivíduo que pleiteia o benefício, ele não precisa custear, não precisa pagar. O Estado fornece este benefício mensal, desde que a pessoa possua as condições exigidas pela lei, ou seja, ser deficiente ou ser idoso, de 70 anos ou mais, correto? Ele sendo idoso ou deficiente, ele preenche um dos requisitos para fazer jus ao benefício. Certo, correto. E o cidadão que já está dentro desses parâmetros que o senhor citou agora, o que ele necessita de documentação para poder dar entrada no processo? Qual é o caminho mais rápido, vamos dizer assim, melhor para seguir para o pontapé inicial? O indivíduo que recorre às agências da Previdência, que no caso regida pela autarquia, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele geralmente depara com o indeferimento do seu benefício, em especial o aposentado rural, porque eles são bastante exigentes quando se trata daquela aposentadoria rural, porque geralmente o rural ele não dispõe de toda aquela documentação que o INSS exige, e quando ele recorre à agência da Previdência, que aqui temos aqui no município de Alegre, né? Quando ele recorre a esta agência, ele vai desmuniciado dos documentos necessários à propositura do seu interesse, né? E de lá ele sai com o indeferimento, né? Daí então, o que lhe resta é recorrer à justiça, né, com essa documentação, que lá há interpretações divergentes da autarquia, né, inclusive reformam o entendimento dela, né, porque já se consolidou nos tribunais a ideia de que o tribunal, os rurais, em especial, que dispõem dessa escassa documentação, eles podem comprovar essa qualidade com apenas início de prova material. Um início de prova material com a complementação das testemunhas idôneas, reconhecidas em juízo como idôneas, que prestem um testemunho verdadeiro, né, verificado pelo juiz, e que vão suprir aquela carência das documentações, correto? Certo. Então, pelo que eu entendi, essas pessoas que não têm essa experiência, né, que
que não têm conhecimento, elas procuram diretamente o INSS para receber o benefício? Correto. Esse é o caminho, na verdade. O caminho, o primeiro passo, digamos, seria ir à agência previdenciária, agendando o seu atendimento ou pela internet ou através do telefone que chama 135. Ou pela internet ou pelo 135, você agenda o primeiro passo, que seria ir à Previdência, municiado dos documentos. Né? Correto. Isso. Então, no caso, o advogado seria a segunda etapa, caso o futuro beneficiado não tivesse uma resposta positiva junto ao INSS. Vira uma prática, digamos, mecânica, né? O INSS sabe que vai indeferir, eles sabem que vai ele sabe que vai indeferir, passa para a instância superior, mas o advogado ele entra justamente para poder complementar aquela documentação, né, o entendimento e consolidar o entendimento dos tribunais, que eles entendem que eles abrandam essa concessão do benefício para esse rural que não dispõe, inclusive para a mulher trabalhadora rural, que é o principal que tem o costume de esbarrar com o maior número de indeferimento, né? E os tribunais, as cortes superiores têm entendido que a mulher ela pode valer-se dos atributos conseguidos pelo marido. Então quer dizer, aquela condição de rural do marido, ela transfere-se à mulher também, né? Ela também, a mulher, pode se valer da documentação do marido, como título de eleitor que consta como lavrador, a certidão de casamento, né? Os documentos pessoais, inclusive a própria concessão do regime ao cônjuge, né? Ela pode valer, porque geralmente ela ocupa aquela atividade doméstica e o INSS geralmente costuma usar desse atributo já mitigado para poder, né, negar o benefício. Aí há necessidade de entrar com um advogado nas esferas da Justiça Federal, que é o caminho mais rápido, né, para dirimir a demanda. Uma pergunta interessante geralmente o esposo, né, como o senhor citou também, o esposo ele é trabalhador rural, então facilita mais a esposa, que aquela figura que trabalhou como empregada doméstica, ela não tinha nenhum documento que comprovasse que ela era trabalhadora rural. Então, esse dispositivo da lei, não sei se há realmente um dispositivo da lei, mas que existe um caminho que possa realmente o esposo servir como uma influência para a esposa ser aposentada. Nesse caso, doutor, quando o esposo ele é um trabalhador rural, mas por um certo período, mas após um novo período, ele vem para a rua e automaticamente recebe uma carteira assinada, né? Então já mudou totalmente de rumo a questão da aposentadoria rural, né? E a esposa, como é que fica nessa situação? A lei ela encara essa situação de uma forma, né, centralizada. Por quê? Ela olha a unidade familiar, né? O requisito da concessão do benefício para o rural, né, ele depende do trabalho coletivo da família. Então, quer dizer, ali considerando a família, os dependentes, os filhos dependentes ou inválidos, né, o cônjuge, os cônjuges, entre eles o marido e a mulher, né? Eles, segundo a lei, eles devem viver em regime de economia familiar, que é um regime onde não há contratação de empregados,